Estão me ouvindo agora? Sim. Então, tá? Alguém está com o áudio ligado que está dando... Isso, obrigada. Eu deixei aqui o meu vídeo desligado só um instantinho para não falhar e já eu ligo novamente. Nós vamos dar início ao nosso encontro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Imaculado Coração de Maria seja o nosso refúgio, o nosso descanso, que ela nos ajude, que ela esteja nesse instante visitando cada um de vocês na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aqui na igreja, enfim, que ela possa ser esse nosso refúgio, esse colo de mãe, aquela que recolhe todas as nossas orações e leva a Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o nosso anjo de guarda nos ajude para que possamos ter a concentração, o entendimento e que possamos aproveitar muito bem todo esse encontro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver se eu não vou cair aqui, né? Quero dar as boas-vindas novamente para o Daniel, que está aqui com a gente na sala. Faz assim, Daniel, para o povo te reconhecer aí pronto. Daniel, catequista também, da etapa de adultos, e já esteve conosco, né, no dia que nós falamos sobre a Bíblia, né, foi um belíssimo encontro, e assim como eu convidei o Fernando na semana passada, eu contei também com a caridade do Daniel aí para nos ajudar nesse encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento, e é muito importante que a gente preste bastante atenção, porque vai cair na prova, né? Vocês já sabem disso, tem uma prova bem legal, que nem vai ser comigo, porque eu sou a tia legal, então eu vou deixar só os mais tenebrosos, assim, né? Vou chamar o padre para aplicar, tá bom? Mas brincadeiras à parte, vamos rezar uma Ave Maria pela vida do Daniel, pela disponibilidade dele hoje em preparar esse encontro, para que a gente possa aproveitar muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com você aí agora, Daniel, eu vou só trocar aqui, passar para o computador, mas segue aí que eu estou ouvindo. Combinado. Obrigado, Leide. Boa noite, gente. Tudo bem? Quando a gente pega uma turma assim de convidado, tem um pouquinho que a gente fica um pouquinho de fora da sequência que vocês estão fazendo. Então, se eu repetir alguma coisa que já tem sido vista nos outros, vocês me desculpem, porque eu estou um pouquinho fora de contexto da turma de vocês. Vocês estão vendo mandamentos, correto? Alguém já falou para vocês que os 10 mandamentos são exatamente o que nós chamamos de matéria grave quando a gente fala de pecado? Ou seja, fazer um apanhado bem rapidinho de por que é tão importante a gente saber muito bem cada um dos mandamentos e tudo que envolve eles. O que a gente chama de pecado mortal, vocês já falaram de pecado mortal na turma, não?
o que a gente chama de pecado mortal, para um pecado ser um pecado mortal, ele precisa cumprir 3 requisitos. Ele precisa ser um pecado contra uma matéria grave, ou seja, contra qualquer um dos 10 mandamentos, em todos os seus aspectos, e não da forma somente literal. Ele precisa ser cometido com plena consciência de que se está cometendo um pecado contra uma matéria grave, que é exatamente um dos intuitos da catequese, deixar vocês com a plena consciência de tudo isso, e precisa ter pleno consentimento. Então você peca mortalmente quando você vai contra um dos 10 mandamentos, quando você tem a plena consciência de que você está fazendo isso e quando você não foi obrigado a isso por alguma circunstância externa à sua vontade. Ok? E um pecado mortal, quando nós morremos em pecado mortal, né, quando a nossa morte vem sem estar em estado de graça, em estado de pecado mortal, o nosso destino é o inferno. Então, por isso é tão importante sabermos quais são os 10 mandamentos, e exatamente para não cometermos pecados contra eles, exatamente porque o nosso grande objetivo na vida é sermos salvos, correto? Algum de vocês tem alguma opinião de qual é o pecado, qual dos 10 mandamentos é o mais fácil de ser cumprido? Se quiserem abrir o microfone e falar, podem ficar à vontade. Um de cada vez, senão o Daniel não consegue entender, tá, gente? É verdade. O mais fácil para mim, eu acho que é o guardar domingos e festas. Ok. Mais alguém? Alguém tem outro? Claro, gente, não matar, né? Óbvio, por favor. Beleza, Márcia, você tocou no ponto que eu queria. Era bem isso que eu ia comentar aqui, Daniel. Não matar, porque, né? de tudo que a gente já escutou, acaba que o não matar também é até difícil, né? Porque tem tantas nuances aí que faz com que a gente entre nesse mandamento também. Então, lendo aqui os 10, eu acho que os 10 são meio que difíceis, sabe? Na minha turma desse ano, antes da gente entrar nos mandamentos, a gente soltou uma enquete no Google. E não matar ganhou com folga, o mais fácil de se cumprir. Metade dos quase 50 catequizandos achava que não matar era o mais fácil dos mandamentos. E o que ganhou como mais difícil foi o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Eu acho que o 6º mandamento, talvez a gente possa até concordar que, se não for o mais difícil, está entre os mais difíceis. E ele, de fato, ele envolve as coisas mais controversas nas nossas polêmicas. Eu ainda não sei, até cheguei a conversar com a Leite sobre o 6º mandamento também, não sei se você eu que vou dar, quem vai dar, mas eu recomendo que quando forem falar de 6º mandamento, ninguém falta, porque as principais controvérsias em relação ao mundo moderno, em relação à nossa vida particular, estão ali no 6º mandamento. Recomendo profundamente que estejam presentes. Mas, com relação ao 5º mandamento ser o mais fácil, a gente conversa no final da aula de hoje, porque hoje nós vamos falar do 5º mandamento. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo está vendo aí? O slide está compartilhado para vocês? Né? Então, hoje nós falaremos do 5º mandamento. Quando a gente, considerando a ordem, né, 1º, 2º, 3º, 4º, a gente vem de 4 mandamentos que estão nos orientando sobre o que fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos, honrar pai e mãe. E aí, de repente, a partir do 5º mandamento, a gente começa uma série de nãos, né? A gente começa a ver não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não prestar falso testemunho. E a gente vai seguindo numa série de não, são os mandamentos negativos. A questão é que quando começa esse tanto de não, a sensação que a gente tem é que é uma limitação de liberdade, né? Seria como uma limitação de liberdade. Muita gente tem essa sensação de que a igreja fica
só nos tolindo do que fazer, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a lei, ela nos dá liberdade, ela não tolhe a nossa liberdade. Isso é um pouquinho difícil de perceber, nós vamos tentar perceber isso aqui junto, né? Se isso é uma lista opressora de regras ou não. O Papa Francisco, no seu documento Evangelium Gaudium, que é a alegria do Evangelho, né? Ele fala o seguinte: a pregação moral cristã não é uma ética estoica, ou seja, não é só um conjunto de um conjunto meramente moral, de uma moral rígida, nem é só um catálogo de pecados e erros, como se fosse um livro de regras. Mas ele nos diz que o Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que cada vez que a gente cumpre um não desses, na verdade, a gente está dizendo um sim a Deus. O não fazer alguma coisa porque Deus nos pediu é um sim a Deus. E dizer sim a Deus é muito maior do que querer fazer aquilo que os nossos desejos mais baixos, que os nossos impulsos mais rasos da alma nos levam a fazer, né? O Evangelho, na verdade, o Evangelho e toda a lei de Deus também, ele se destina a transformar os nossos corações, de modo que a gente não precise mais de regras, tá? Então, na verdade, essa liberdade que a lei traz para a gente é uma liberdade para levar a lei à plenitude. Vou tentar destrinchar isso aqui um pouquinho, sair um pouco da frieza dessas palavras. Vamos lá. Que espécie de liberdade é essa? Para que essa lei serve? Vamos pensar o seguinte, um conjunto de regras, e digamos que tenhamos o 11º mandamento. Você não cuspa na cara da sua mãe. Isso é um mandamento, ok? Algum de vocês precisa desse mandamento? 11º mandamento, não cuspa na cara da sua mãe. Você acha que algum de vocês acha que precisa que esse mandamento exista para que você não o faça? A ideia dos mandamentos é exatamente essa. Ou, por exemplo, não assassine o seu melhor amigo. Provavelmente ninguém também precisa disso, né? E a ideia dos mandamentos é que você os leve a uma plenitude tal, você ame a Deus de tal forma que você sequer precise dos mandamentos. Só que não é bem assim que funciona, né? O nosso grande objetivo na nossa caminhada cristã é que a gente não experimente cada uma dessas leis como uma imposição, como uma arbitrariedade. Porque o nosso coração já está totalmente entregue a essa lei. O meu coração já é entregue a não cuspir na minha mãe, nem a matar, nem a assassinar meu melhor amigo. Meu coração já está convertido a isso. Então, os demais mandamentos, esses outros 10, que de fato a gente precisa deles porque o nosso coração não é totalmente convertido a eles. Porque a gente não tem esse entendimento de que tudo que está ali é o caminho correto. É o caminho correto para que a gente alcance a Deus, né? O que acontece? Antes do pecado entrar no mundo através de Adão e Eva, o coração do homem, o coração do ser humano, como criado na plenitude com Deus, era totalmente conformado à vontade de Deus. No momento em que o pecado original entra no mundo, a gente essa plenitude com Deus, nosso coração totalmente conformado, totalmente entregue à vontade de Deus, passa a viver uma dualidade. A nossa alma humana, ela passa a ter uma desordem na hierarquia das nossas vontades e dos nossos desejos. Os nossos desejos mais baixos, aqueles que a gente chama de concupiscência da carne, né, o desejo por aquele prazer imediato, seja pela comida, seja pelo sexo, seja pelo que for, aquele prazer muito imediato e carnal, ele começa a querer domar a nossa razão, a nossa parte mais elevada da alma.
Ainda existe aí, entre as duas coisas, um outro aspecto da alma, que é o que a gente chama de irascibilidade, que é um pouco da nossa força, da nossa fúria para poder conquistar aquilo que é mais difícil. E esses três aspectos da alma, eles ficam desordenados. Uma alma totalmente equilibrada e conformada a Deus, ela tem a sua razão e a sua fé dominando a irascibilidade e usando a irascibilidade para que segure na rédea a concupiscência. No momento em que o pecado entra no mundo, fica tudo desequilibrado, cada hora é um que manda, e a gente não consegue nem... Às vezes a concupiscência convence a razão de que quem tem razão é a concupiscência, e a gente fica totalmente desordenado. E é nesse ponto que a lei funciona. É nesse ponto que a gente passa a precisar da lei. Porque os nossos desejos mais baixos começam a querer sobressair ao que é certo, a gente começa a querer querer alcançar o prazer imediato, a gente começa a querer atacar a razão em função do prazer imediato, e a gente passa a precisar da lei para que a gente ande dentro do caminho certo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou por amor e para que o amássemos, e para que através desse amor por Ele, nós fôssemos totalmente conformados à vontade dEle, e um dia, depois de toda a caminhada nessa vida, em estado de graça, possamos alcançar finalmente a Deus. A partir do momento em que temos o pecado, a gente começa a derrapar fora dessa estrada, que é a estrada correta para chegar até Ele. Então, quando Ele vem com a lei, quando Ele vem com os mandamentos, é como se Ele colocasse balizas no canto da estrada. A estrada ela não é uma linha única. A estrada é uma estrada com um certo grau de largura. Existem coisas que têm um grau de discricionariedade para que a gente pode fazer ou não pode fazer. Mas nem tudo. E Ele colocou balizas para que no momento em que a partir daqui já não pode, para que a gente esbarre na baliza e volte para dentro da estrada. Isso são as leis de Deus. Isso são os mandamentos. Tá? Então isso vale para todos, não só para o 5º mandamento, mas em especial para esses mandamentos do não, porque a gente tem essa mania de achar que é um tolimento de liberdade, mas não é o contrário, é mostrando qual que é o caminho para chegar até Deus. Então a lei tem esse papel de nos convencer do pecado, de dizer para nós, apontar o que é pecado e o que não é, tá? E de nos apontar quais são os nossos desejos que estão desordenados e estão nos afastando daquilo que Deus nos criou. Então, no momento em que eu conheço os 10 mandamentos e dou uma esbarrada em um deles, eu falo, pô, peraí, se Deus colocou essa baliza aqui e eu estou esbarrando nela, o meu desejo mais baixo está mandando em mim. Então, deixa eu colocar a razão para tomar a rédea de volta. E ainda que eu discorde de alguma dessas coisas, se Deus falou, Deus é a fonte de toda a verdade. Se Deus falou desde a revelação para Moisés e completou quando Ele mesmo resolveu vir à Terra e se revelar, se Ele falou uma coisa e eu discordo do que Ele falou, necessariamente eu estou errado. Porque Deus é a fonte de toda a verdade, a não ser que tivéssemos um Deus bobo da corte, que está aqui para nos enganar, que está aqui, ou que se engana. Só que isso vai contra a própria natureza de Deus. Deus é todo bom e é onisciente. Então, Ele não se engana nem nos engana. Então, se eu discordo de alguma das verdades que Deus falou, é porque eu estou errado. E aí basta eu colocar a minha razão na rédea para descobrir por que eu estou errado. Então, esse é o papel da lei. Nos mostrar o pecado e apontar como que os meus desejos estão desequilibrados. Tá bom? Como eu disse, além de Deus ter mandado as tábuas da lei para Moisés, Jesus foi muito claro em dizer que por mais que vários dos pontos da antiga aliança estivessem rasgados a partir da vinda de Jesus, principalmente a partir da sua morte, a lei não era um desses pontos que estariam abolidos. Ele mesmo falou, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para aperfeiçoá-la em seu cumprimento. Então é nesse ponto que a gente sai da literalidade da lei. Então quando a gente fala, não matar é o mandamento mais fácil, é porque a gente está pegando só a literalidade da lei. Tá? Logo, uns 2 slides aí para frente, nós vamos ver
como que Jesus aprofunda muito mais a lei. Mas, enfim, o que a gente deve fazer a partir do conhecimento da verdade é que a gente renda os nossos desejos que estão desordenados a Cristo e deixe que Ele nos transforme. Porque sozinho também é muito difícil. Dentro da cultura que a gente vive, dentro do mundo moderno que quer nos convencer do contrário, sendo também habitat do pecado original, então nós temos essa tendência ao pecado, aos desejos desordenados, é muito difícil com as nossas próprias forças. Então é preciso muita oração, é preciso os sacramentos, para que e é preciso até mesmo o hábito das virtudes. Por mais que a gente discorde, ir fazendo e transformando isso num hábito até que a nossa fé, a luz sobrenatural da fé convença a luz natural da razão e a gente vá modelando o nosso comportamento aquilo que Deus deseja para nós. E aí a pergunta principal que a gente tem que fazer é de quais leis nós ainda precisamos. Tá? E aí a gente volta para aquela lógica da lei que a gente não precisa. O cuspir na mãe, o não assassinar o seu melhor amigo. O mundo ideal, para cada um de nós, a caminhada ideal, a busca da santidade, é sabermos sim os 10 mandamentos, mas sequer precisarmos deles. Porque estamos tão conformados à vontade de Deus que nós já agimos conforme Deus sem esbarrar nas balizas, a gente não precisa delas. Assim como eu não preciso de uma lei que me mande não cuspir na minha mãe. Né? É como São Paulo diz, até que chegamos no ponto de já não ser eu quem viva, mas Deus quem vive em mim. Nesse momento é que a lei atinge o grau de liberdade. Porque aí você está livre da lei. Esse é o ponto principal de entender por que a lei liberta. A lei liberta porque ela te convence do que está errado, porque ela te dá as balizas até que você chegue ao ponto de sequer precisar da lei. Nesse momento é que você alcança a liberdade. Tá bom? Só que não adianta simplesmente se conformar ali. É Deus, eu não concordo, mas é Deus, então eu vou ficar fazendo de maneira da boca para fora. Né? Sem a conversão do coração. Eu vou fazer de forma apenas exterior. Num primeiro momento, isso é importante para o desenvolvimento da virtude, mas é extremamente importante que a gente descubra por que está errado, que a gente reze para Deus nos convencer, que a gente reze para Deus nos mover, para Ele transformar o nosso coração, porque a gente seguir as leis de maneira apenas exterior só tem 2 caminhos. Ou você se torna um hipócrita presunçoso, que é o melhor exemplo são os fariseus da Bíblia, aquela pessoa que não tem o coração convertido, que sequer ama a Deus, mas que faz tudo da boca para fora, faz para parecer meramente um hipócrita que aponta o dedo para os outros. Ou então é tão difícil, no primeiro momento você tenta, depois, mas você não se convence, é tão difícil que você acaba por abandonar as leis de Deus e acaba cedendo para uma interpretação pessoal do Evangelho. Não preciso fazer isso, não é aquele famoso não é bem assim. A igreja fala isso para todo mundo, mas cada caso é um caso e não é bem assim. A gente começa a relativizar. Então são basicamente 2 caminhos. Se a gente não converte o nosso coração a Deus, a gente segue basicamente 2 caminhos. O da hipocrisia, da soberba, ou então do relativismo, da flexibilidade. Não é bem assim. A gente vai empurrando a baliza para fora do caminho. É igual o sapo na panela. Já ouviram a analogia do sapo na panela? Se você pega um sapo e joga ele numa panela de água fervendo, imediatamente ele pula fora da panela. Mas se você coloca um sapo numa panela com a água, a temperatura ambiente, e aí você liga o fogo e a água vai esquentando aos poucos, esse sapo morre queimado sem perceber que a água está fervendo. Com o pecado é igualzinho. Se a gente dá uma negociadazinha, até aqui eu posso ir, dá uma empurradazinha na baliza, você nem percebe que a estrada está muito maior do que ela era. E você está fazendo um tanto de coisa que está te afastando do caminho de Deus. E as 2 coisas, seja a hipocrisia, seja o relativismo, abandonar as leis para uma interpretação, para poder se livrar de qualquer uma dessas coisas, é necessário a gente passar dessa escravidão do código de ética, essa escravidão da lei, enquanto a gente ficar só dessa maneira exterior, para ir para uma liberdade de sequer precisar dessa lei.
e cumprir ela de coração convertido. Eu vou dar um último exemplo para convencer vocês, se alguém ainda não tiver convencido, de que a lei é um instrumento de liberdade e não de limitação. Imaginem um alcoólatra. É muito fácil perceber que um alcoólatra é escravo da bebida, não é? Acredito que ninguém tenha muita dúvida disso. É uma doença, acho que até mudou de nome, acho que nem é alcoólatra mais, acho que agora é alcoólico, né? Enfim, essa coisa de nome é complicado a gente acompanhar como que as coisas, como que ditam como que a gente deve chamar cada coisa. Mas o importante é a gente se comunicar. Então, o alcoólatra é facilmente perceptível que ele é um escravo da garrafa de bebida. Mas na cabeça dele, se alguém fala para ele não beba, está tolhindo a liberdade dele de beber. Só que ele não beber é que vai levar ele à liberdade. Exatamente a mesma coisa vale para o pecado. Cada um dos pecados aos quais você cede no seu dia a dia, você é muito mais escravo dele do que no momento em que você se libertar dele, você será escravo da lei. Porque no momento em que você se libertar daquele pecado e seguir na estrada da retidão, na estrada do que é certo, daquilo para o qual você foi feito, nesse momento você está se libertando da escravidão daquilo que tenta te tirar da estrada. E no momento que você sequer precisa da lei te balizar, esse é o momento em que você é mais livre, porque você está livre para seguir para aquilo, para a felicidade para a qual você foi criado, que é estar junto de Deus. Ok? Então, sempre que você tiver dúvida, se alguém te falar, não faça isso, porque Deus falou que não, e etc., lembre-se do alcoólatra. Lembra desse mocinho aí, preso na garrafa. É isso que o pecado faz com você. E lembrando, o Sermão da Montanha, quando Jesus faz o Sermão da Montanha, ele fala, primeiro ele começa falando das bem-aventuranças para sermos sal e luz, mas quando ele vai começar a falar da lei, a primeira coisa que ele fala é que ele não veio para abolir a lei, ele veio para dar pleno cumprimento, e aí ele começa a exemplificar e ele explica o que é dar pleno cumprimento. E ele tira a gente dessa lógica meramente exterior, dessa coisa totalmente literal da lei. De, não matar é não pegar um revólver e dar um tiro em alguém. Na época dele, não pegar uma pedra e tacar na cabeça de alguém. Não. E ele usa exatamente o 5º mandamento para começar essa exemplificação. Depois ele vai para o 6º e para o 8º também. Mas no 5º ele destrincha, ele fala muita coisa. Então o que ele fala? Eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Né? Não matar está na base de qualquer código de lei, de qualquer lei natural, de qualquer sociedade. Mas Jesus vai levar isso muito além dessa coisa besta, essa mera mediocridade de simplesmente não matar, literalmente. Né? Ele nos chama uma verdadeira conversão no coração de não matar. Ele leva tudo para o âmbito interno, ele tira só da exterioridade do ato de um assassinato. Até porque, se fosse meramente não matar alguém, esse mandamento estaria mais ou menos no mesmo, para a grande maioria das pessoas, esse mandamento estaria no mesmo nível de não cuspa na sua mãe e não assassine seu melhor amigo. A maioria das pessoas não precisaria dessa lei. Né? E Jesus nos mostra que em todos os mandamentos eles vão muito além do que a letra da lei. Inclusive por não matar. Não basta a gente não matar exteriormente. Você começa a matar o próximo dentro de você. Né? E Jesus nos chama, inclusive, a superar isso através do perdão dos seus adversários e depois vai além. Ele manda até mesmo a gente amar os nossos inimigos. Né? Só ver um negócio aqui que eu acho que eu pulei. Ok. Então ele segue. Né? Então, nos exemplos do Sermão da Montanha, ele nos mostra que o não matar passa por deter o nosso egoísmo,
que é desde o não matar ou agredir exteriormente, mas também notar que esse egoísmo já começa dentro de mim. No momento em que alguém me agride, em que alguém me ofende, em que alguém comete uma injustiça contra mim, a minha vontade não necessariamente é matar, mas um matar de uma forma simbólica dentro de mim. Eu quero odiar essa pessoa, eu quero me vingar dessa pessoa, ou eu quero não perdoar essa pessoa, eu vou ter um ódio que me consome por essa pessoa. Tá? Percebam que nem sempre nós somos quando a gente peca no quinto mandamento do não matar, nem sempre nós somos a parte que começou o problema. Muitas vezes nos parece até mesmo justo, nos parece natural, nos parece uma consequência natural de uma agressão injusta, essa raiva, esse ódio que eu sinto de alguém, o falar mal de alguém, muitas vezes nos parece justo. E talvez até dentro de alguns parâmetros haja um quê de justiça. Só que a justiça, essa justiça mesquinha, ela é muito pequena perto dos mandamentos de Deus, né? Então perceba que a morte do outro começa já em mim, começa dentro do meu coração. E o caminho para não matar o outro, dentro do meu coração, é dar um passo a mais, é perdoar. E um nível à frente, né? Como todos somos chamados à santidade, ser chamado à santidade é ser chamado a um dia, enfim, ir direto para o céu, né? Nos juntar a Deus e conformar todo o meu ser ao ser de Deus. Então, se estamos aqui lutando pela santidade, temos que lutar para conseguir até mesmo amar os nossos inimigos. Além de perdoar, chegar ao ponto de amá-los, né? É difícil demais? É difícil demais. E é tão difícil que isso é impossível de fazer sozinho. Isso é possível através do Espírito Santo que vive em nós. Né? É preciso que rezemos muito, como o nosso pároco gosta de falar, rezemos muito, rezemos bem e rezemos sempre. Né? Mas o rezar, não sei se vocês já falaram de oração, o ponto-chave da oração é nós entendermos que a gente não reza para que Deus faça a nossa vontade. Nós não rezamos para conseguir aquilo que a gente quer, a não ser que aquilo que a gente queira seja exatamente a vontade de Deus. Então, a nossa oração não é para que Deus faça aquilo que eu quero, mas para que eu queira aquilo que Deus quer para mim. Então é pedir para que nosso coração se conforme ao coração de Deus, e Deus quer que nós não matemos os outros de forma interna, Ele quer que nós perdoemos e Ele quer que nós amemos aqueles que nos fizeram mal. Então, é uma oração nesse sentido, de perdão, de amor, orar pelo outro. Uma coisa importante também é a gente saber que não necessariamente perdoar alguém significa se tornar melhor amigo dessa pessoa. Não tem nada a ver com isso. O perdoar e o amar pode nem ter mais a convivência com essa outra pessoa, a depender de qual foi o problema e etc. Talvez seja até bom que isso aconteça. Mas não de uma forma ressentida. É simplesmente uma prevenção. Tá? Nesse sentido, exatamente nesse sentido, eu recomendo profundamente essa pregação do Padre Léo, que na verdade é uma pregação muito boa do Padre Léo. Não sei se vocês conhecem o Padre Léo. O Padre Léo foi um sacerdote santo, fenomenal. As pregações dele são fantásticas, são leves, você nem percebe o tempo passar. Ele era extremamente engraçado e ao mesmo tempo profundo. Ele era um padre da comunidade Betânia, que era uma comunidade com o carisma de cuidar de viciados, porque o próprio Padre Léo era um ex-viciado. Mas ele era extremamente frequente na Canção Nova também. Várias pregações. E essa é uma pregação que ele fez na Canção Nova. Tem no YouTube, é fácil de achar. E ela é tão boa que ela se transformou num livro. Tá? E o ponto que o Padre Léo coloca, ele parte dessa pregação num preceito muito simples. É uma passagem de Efésios 4:26, se vocês quiserem anotar.
Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 20, acho que 26 e 27. 26 e seguintes. E o preceito é simples, ele fala o seguinte: mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Eu posso contar para vocês que esse livro, para mim, ele foi fundamental. O ressentimento, o que é ressentimento? É um sentimento que fica sendo repetido, fica sendo remoído ali dentro. O ressentimento, ele é um dos grandes males do mundo. Na verdade, a maioria das mazelas do mundo que a gente conseguir notar, as guerras, os problemas, os conflitos, todos eles, se você vai cavucando lá no fundo, ele tem origem no ressentimento. Desde as pequenas agruras aí do dia a dia, desde um problema que você tem com alguma pessoa com quem você não conversa, uma mágoa profunda que não te deixa deslanchar na vida, até as coisas gigantescas, como, por exemplo, aquele problema eterno lá no Oriente Médio entre judeus e palestinos. Aquilo ali tem origem num ressentimento familiar no início da história da humanidade, que nunca foi curado. E se isso vale para a história de todo mundo, se isso vale para a história do mundo, para a história dos povos, para as guerras, fatalmente isso vale para a sua vida. Então, muitas vezes nossa vida não deslancha, a gente não consegue rezar direito, a gente não consegue se engajar direito nas coisas de Deus, a gente não consegue traçar aquele caminho que a gente sabe que é o certo para a gente, e você vai mexendo, na hora que você vai ver, é o ressentimento que está te segurando, né? O Santo Agostinho, ele tem uma analogia que eu acho fantástica, ela vale para 1 milhão de coisas. Ele fala o seguinte, que um pássaro foi feito para voar. Mas se você pega 100 fios e amarra na patinha desse passarinho e amarra numa grade, obviamente ele não vai poder voar. E se você pega uma tesoura e vai lá e corta 99 desses 100 fios, esse um que continua amarrado vai continuar impedindo o passarinho de voar do mesmo jeito. Normalmente, a maioria das pessoas, esse um fio é o ressentimento. Algum tempo atrás, eu tinha um ressentimento muito grande de coisas que eu vivi na minha família. E foi exatamente através desse livro do Padre Léo que eu cortei esse último fio. Na minha história de caminhada, muita coisa, eu sempre sentia que faltava um último passo em direção a Deus. E Deus nos chama, e quando a gente tem esse ressentimento, o ressentimento endurece, esfria o nosso coração, a gente fica incapaz de amar. E se a gente é incapaz de amar o outro, a gente também é incapaz de amar a Deus. Porque é através do amor ao outro que a gente ama plenamente a Deus. Além disso, quando você vive, remoe esse ressentimento e você não permite que ele seja libertado, você está justo matando o seu coração e a sua alma através desse problema do 5º mandamento. E para amar Deus plenamente, você precisa se libertar desse tipo de coisa. E algumas coisas que tinham nesse livro ali me tocaram profundamente. Uma delas é essa aqui. É uma frase que tem lá, que fala: ou salvamo-nos uns aos outros, ou perdemos-nos sozinhos. Isso foi fundamental para entender que perdoar o outro não é uma questão de ele merece ser perdoado. É uma questão de você merece que o seu coração se cure. Porque se o ato de perdoar o outro, você está ajudando com que ele se salve, mas você está ajudando com que você também se salve. Porque você está se perdendo sozinho no ato de não perdoar. Enfim, é isso, né? A gente não perdoa o outro não é porque esse outro precisa, mas porque nós precisamos perdoar. E, definitivamente, o perdão não apaga aquilo que aconteceu. Você pode até se lembrar para sempre, provavelmente vai se lembrar.
Mas o perdão, ele cura o nosso coração. E é impressionante como, quando a gente dá esse passo definitivo em direção a um perdão definitivo, como que tudo muda. Quando isso aconteceu comigo, parece que a minha vida... Parece que, na verdade, eu não tinha só um fio me amarrando. Eu tinha uns 10 do 100 me amarrando. E igual um castelo de cartas, igual uma fileira de dominó, foi um por um, numa tacada só, que me permitiu alçar esse voo em direção a Deus, sabe? Não que eu já tenha alcançado, mas que, pelo menos nesse momento, eu sinto que finalmente eu consigo voar. Quem sabe um dia chegue lá em direção a Ele. Acho que na direção certa tá, mas tem muito o que aproximar ainda, né? O fato é que só um coração curado e desarmado pode se aproximar de Deus. Tá? Então tenha isso para sua vida. Depois, hoje, mais tarde, na sua oração noturna, pense em todo mundo de quem você guarda algum ressentimento e busque isso. E mais do que isso, recomendo aí, esse arquivo aí, eu coloquei os links dessa pregação, que foi um retiro inteiro com esse sentimento, com esse tema que ele fez. E então são pregações diferentes. Eu deixei aí o link, eu vou mandar esse arquivo para vocês. E vocês podem acessar essa pregação através do YouTube. Eu recomendo bastante. São 4, na verdade. Ok? Visto isso, nós vamos para uma parte um pouquinho mais prática do 5º mandamento, para vocês verem como que ele é extremamente amplo, como que ele envolve muitas e muitas e muitas coisas. Acho que provavelmente na vida da maioria das pessoas essa aí é quase onipresente, a questão do ressentimento, do perdão. Mas vejamos várias outras num aspecto prático. Um ponto fundamental de se entender o porquê de todas as coisas das quais nós vamos falar aqui é que somente Deus é o dono da vida. Isso é o catecismo que nos fala. Só Deus é o dono da vida do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Nem você mesmo é o dono da sua vida. Tá? Uma chave de leitura essencial para a gente entender isso é a questão da justiça. O direito à sua vida, ele pertence a Deus, ele não pertence a você. Você não criou a sua própria vida. Para você criar a sua própria vida, você já tinha que existir antes mesmo de você existir. Né? E o único ser no mundo que existe antes de todas as coisas, desde o sempre para todo sempre, é o próprio Deus. Exatamente por isso ele é fonte de tudo aquilo que existe, de todos os seres, de todos os entes, porque absolutamente nada pode dar origem a si mesmo. É impossível que eu dê origem a mim mesmo, é impossível que essa caneca dê origem a si mesmo. Qualquer coisa que existe, desde a menor até a mais grandiosa, desde a mais palpável até aquela que você não pode tocar, um dia ela passou a existir. E para ela passar a existir, algo teve que dar existência a ela. Né? Isso é uma questão filosófica, da filosofia clássica, e todos os grandes filósofos chegaram a essa conclusão. E isso é uma prova racional, independentemente de fé, da existência de Deus. Que, por mais que você ande para trás, em algum momento vai ter que existir algum ser que deu origem a si mesmo. Esse ser, ele tem que ter a plenitude do ser, porque ele tem que existir desde o sempre. Esse ser é o próprio Deus. Como tudo parte dele, ainda que indiretamente, ele é o dono de tudo que existe. Ele é o criador de tudo aquilo que existe sobre a Terra. E por uma questão de justiça, toda e qualquer vida a ele pertence. Exatamente por isso a vida é o bem mais inalienável que existe. O que é um bem inalienável? Para quem é da área do direito aí, vai saber bem. Um bem alienável é aquele cuja propriedade eu posso transferir para alguém. Essa caneca minha aqui é um bem alienável. Se eu quiser dar ela para alguém, eu posso. A blusa que eu estou vestindo, eu posso. A minha vida não. A minha vida não me pertence. Nós somos meramente administradores da nossa vida.
A nossa vida é um bem, é um dom confiado por Deus a cada um de nós. Deus nos cria por amor. Deus sabe que Ele é todo amor, que Ele é o bem supremo, que Ele é a beleza suprema, que Ele é toda a verdade. E Ele sabe que isso é tão bom, que Ele quer compartilhar. E para isso Ele inventa a criação, Ele compartilha conosco. E o destino de toda essa criação na plenitude, que a criação na plenitude é o próprio homem, né? Imagem e semelhança de Deus, é sua obra-prima. O destino dessa criação, que foi por amor, é amar a Deus e compartilhar desse ser, porque Deus é aquilo que é, aquele que é. Né? Compartilhar dessa existência de Deus, porque isso é a plenitude de tudo. Isso é a suprema felicidade, isso é a bem-aventurança. Então ele cria uma vida para que essa vida seja destinada a Deus. Então o nosso papel é administrar essa vida para que ela um dia alcance essa finalidade para a qual foi criada. Então é exatamente por isso que a nossa vida ela é só um dom para que administremos e conduzamos em direção a Deus. Exatamente por isso ela não é alienável. Ela é o bem mais inalienável que existe. É a vida. E ela é também o princípio de todo e qualquer outro bem ou direito que nós tenhamos. Eu só tenho a dignidade humana porque eu estou vivo. No momento em que um corpo e uma alma se juntam, e a gente não sabe que momento é esse, porque o corpo, ok, ele é perceptível pelos nossos sentidos, pelos instrumentos científicos. A alma é através de um dom e de um poder de Deus de incutir a alma no corpo, que no momento em que corpo e alma se juntam, ali se torna vida. Né? A vida é originária desse composto de corpo e alma. E a partir do momento que corpo e alma se juntam, é que outros direitos secundários em relação à vida podem passar a existir, desde a dignidade da pessoa humana, o direito à propriedade, o direito a qualquer direito que você pensar, qualquer bem, qualquer propriedade que você tenha, o direito a ter uma família, o direito a ser feliz, tudo isso parte do princípio que você tem uma vida. Essa caneca não tem direito a nada. Absolutamente nada. Ela não tem direito nem mesmo a ficar inteira. Se eu quiser quebrar ela, eu quebro. Ela não tem direito a nada. Né? Se ela for de outra pessoa, essa outra pessoa tem o direito a que eu não quebre a caneca dela. Eu estaria cometendo crime de dano. Mas a caneca por si só não tem direito, simplesmente porque ela não tem vida. Os animais têm algum direito? Eles têm, só com um direito muito mais restrito do que o nosso. Porque a nossa alma é uma alma racional, uma alma humana, imagem e semelhança de Deus. No mundo de hoje, tentam colocar as coisas um pouco mais no mesmo patamar, mas é bastante perceptível quando você estuda a história do direito, quando você estuda a própria história da igreja, de como todas as leis surgiram, que todos os direitos a que o homem faz jus, eles se originam desse direito inalienável da vida. Isso vem de 1000 anos de cristandade, desde o ano 500 até o ano 1500. Tem um livro muito bacana sobre isso que chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Mas eu estou desviando muito aqui. É que eu vou empolgando com esse assunto de filosofia do direito e vou embora. Mas o fato a vida é o bem mais inalienável e ela é o bem primeiro. Todo e qualquer outro bem ou direito que você tenha se origina do fato de que você tem a vida. O problema é que, como disse Chesterton, chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. E esse dia chegou. Chesterton falou isso há mais ou menos 100 anos atrás, e hoje em dia as verdades mais óbvias de que o homem é digno, de que o homem é mais digno do que um animal, e várias outras que nós vamos ver hoje, e que certamente vocês verão no dia do 6º mandamento, nós estamos tendo que lutar e suar para provar que a grama é verde, de provar que banana é banana e não é maçã. Né? Então vamos lá, dentro do 5º mandamento, na hora da gente entrar nos aspectos específicos, nós vamos ver que ele se divide em 3 diretrizes. O respeito à vida humana, o respeito à dignidade das pessoas, e a dignidade, lembrando, é oriunda do fato da vida, e a salvaguarda da paz.
Até porque a falta de paz pode gerar tanto a morte, seja ela externa, literalmente, seja ela uma morte interna através das ofensas, etc. Então, comecemos pelo aspecto do respeito à vida humana, ok? Então, vamos começar falando daquele que é aquilo que é mais literal e mais óbvio no mandamento, o homicídio. Ok, o homicídio, obviamente, é um descumprimento do quinto mandamento, o mais literal dos descumprimentos. Mas reparemos que expor alguém a um risco mortal sem razão grave já fere o quinto mandamento. Por exemplo, você faz uma ultrapassagem perigosa na estrada. Vamos lembrar uma coisa da teologia do pecado. Nós não pecamos somente em atos. Na verdade, aqui é até um ato, né? Nem é o melhor exemplo por aqui, mas vou lembrar isso porque já vai valer para tudo que a gente for falar daqui para frente. A gente não peca somente em ato. Quem está acostumado com o ato de contrição vai lembrar. Nós pecamos em atos, pensamentos, palavras e omissões. Então, cada um dos mandamentos, ele pode ser corrompido através, por mais que você não tenha feito alguma coisa, mas você pensou em fazer, você está descumprindo esse mandamento. Você teve o desejo de fazer, não vou fazer, mas bem que eu queria. E mastigou, ruminou aquilo ali no seu pensamento, você feriu o mandamento. Se você podia evitar que esse mandamento fosse descumprido, que algo acontecesse, mas você se omitiu, você descumpriu o mandamento. Se você não fez atos concretos, mas você falou coisas que estão descumprindo esse mandamento, você descumpriu esse mandamento. Tá? Então, voltando para o homicídio. Uma mera ultrapassagem perigosa na estrada, você expôs a vida de alguém a risco. A sua vida, que é inalienável, você não pode expor a sua vida a risco. Você expôs a vida de quem estava no carro com você e dos outros carros que ali estavam. Tá? Recusar ajuda a uma pessoa em perigo também é uma omissão que fere o quinto mandamento. Às vezes não tem uma pessoa em perigo, você é capaz de ajudar. Algumas vezes tem até, dependendo da sua profissão ou da sua posição de responsabilidade, você tem a obrigação de ajudar e se omite. O catecismo nos conta que até mesmo práticas mercantis e usurárias, usura é abuso nos juros, você empresta um agiota, por exemplo, que empresta um dinheiro com juros extremamente abusivos e que ainda que indiretamente provoquem uma fome ou a morte de irmãos de humanidade, podem ser, dependendo do caso, considerado um homicídio indireto. Não vai ser segundo a lei dos homens, você não vai ser preso por um homicídio culposo. Mas segundo a lei moral vai. Inclusive tem uma passagem bem clara num dos livros dos profetas, isso aí é o livro de Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7, fala bem claramente disso. Também o homicídio involuntário, esse sim na nossa lei é chamado homicídio culposo, quando ele é provocado por uma negligência ou uma imprudência, ele também pode ser, a depender do caso, um ferimento ao quinto mandamento. E aí você me pergunta, tá, e a legítima defesa? A legítima defesa seria uma exceção ao mandamento de não matar? Vamos ver aqui. Se eu estou sofrendo uma agressão, e é uma agressão injusta contra mim, reparem que a agressão é injusta. Não é injusto que eu pare uma agressão que eu esteja sofrendo. Então, o que seria uma agressão injusta? Se eu estiver agredindo alguém, estou enchendo alguém de soco, e vem alguém e me agride para não deixar que eu continue socando o meu oponente, essa agressão que eu estou sofrendo não é injusta. É uma agressão justa para impedir que eu continue a exercer algo que eu não deveria estar fazendo. Uma agressão injusta é aquela que não se encaixa nesse caso. Estou aqui na minha e alguém vem e um bandido invade a minha casa com uma arma ameaçando minha família. Eu estou sofrendo uma agressão injusta e não é injusto que eu pare essa agressão. Agora, a legítima defesa, apesar dela poder acontecer e dela ser justa, ela tem alguns critérios
E é preciso entender o seguinte, ela não é uma exceção ao mandamento de não matar. Não é, existe o mandamento de não matar, mas uma exceção é a legítima defesa. Por que que ela não é uma exceção? Porque ela não pode ter como objetivo matar a outra pessoa. O matar a outra pessoa, se acontecer, tem que ser uma consequência acidental. Dá para entender isso? O meu objetivo, a minha intenção é frear a agressão, é proteger e impedir que a agressão continue. Então existem dois efeitos possíveis numa legítima defesa. O primeiro é a autoconservação, é a minha proteção, é o parar com a agressão. Esse é o efeito desejado. O outro efeito, a morte do agressor, ele tem que ser acidental ou necessário, né? Mas ele não era o desejo, ele é uma consequência necessária e indireta do único ato que eu podia fazer para me conservar, para me proteger. Então, e aí um outro ponto importante da gente falar da legítima defesa é o seguinte, ela é um direito que eu tenho de me proteger, só que em alguns casos ela pode ser mais do que um direito, ela pode ser um dever. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu tenho minhas 3 filhas e minha esposa. E um bandido entrou na minha casa, eu estou próximo da porta e eu não preciso matar ele para me proteger. Eu consigo fugir. Só que proteger as minhas filhas é um dever, não é só um direito. Eu tenho que ir lá proteger as minhas filhas. Então, muitas vezes, a legítima defesa ela vai além do direito e ela é um dever. Se você é responsável por alguém, um policial, ele tem o dever da legítima defesa de alguém. Ok? Passamos para um próximo ponto. Esse ponto já foi mais polêmico, hoje ele é um pouquinho mais pacífico, que é a pena de morte. O que vocês acham? A igreja autoriza a pena de morte em algum caso? Alguém tem alguma opinião? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Daniel, Sim. eu estava com muita dúvida sobre isso. Estava na casa da minha sobrinha, ela foi catequista, batizou no começo do mês, e a gente começou a debater isso, sobre pena de morte. Aí eu falei, não, eu vou esperar essa parte, senão eu vou perguntar para ele. E a gente acha que não, a gente acha que pena de morte, sim, é pecado também. Mas a gente quero saber de você. E outra coisa, no assunto anterior agora de se defender, um outro caso. E se for um atropelamento? Um exemplo, uma pessoa, infelizmente, quer tirar sua vida e se joga na frente do seu carro. Isso, a pessoa que estava dirigindo, ele se torna um pecador? Não. Se você não tinha como evitar, se você não percebeu que isso ia acontecer, ou se percebeu, você usou dos meios que eram que você era capaz de usar, você freou o suficiente, você usou da sua habilidade, de tudo aquilo que você sabe sobre dirigir, dentro das suas condições, não. Porque, voltando no que eu falei lá no comecinho, um pecado, ele tem que um pecado mortal, um pecado grave. Ele tem que ir contra a matéria grave. Esse caso que você citou, ele foi contra a matéria grave? Aquela pessoa morreu? Morreu. E morreu por causa de algo que você estava fazendo? Você estava dirigindo um carro dentro de uma velocidade ok e ela se jogou? Ok, ela morreu. Então foi uma matéria grave. Segundo ponto, você sabia que você tinha plena consciência de que se ela morresse isso seria uma matéria grave? Sim. Mas tem um terceiro ponto. Você fez isso por sua livre e espontânea vontade? Não. Você foi compelido a fazer, não porque alguém te obrigou a acelerar e matar, mas porque ele se jogou na frente do seu carro. Você não teve como evitar. Não é um pecado mortal, apesar de ter matéria grave e consciência, não tem o consentimento. Ok? Obrigada. Quando a gente fala de pecado, para os que são da área de direito, é muito fácil entender o pecado. Porque é um código legal mesmo. Tá bom? Então vamos lá, na pena de morte que você colocou. Para começar a falar em pena de morte é um pouquinho complicado de falar de pecado, porque eu não tenho poder de determinar a morte de alguém, nem você tem, e o pecado é uma coisa individual. Né? Então não é uma questão de a pena de morte ser um pecado, é uma questão de a pena de morte ser moral ou imoral. Tá bom? Não existe os Estados Unidos, onde existe a pena de morte.
Os Estados Unidos não pecam, os Estados Unidos não é uma pessoa, não é um ser humano. Né? Alguém, um determinado congressista que votou a favor, se ele está pecando ou não, aí tem... Dizer que alguém especificamente está pecando é muito complicado, porque tem que ver tudo que envolve o caso, e a gente não conhece o coração da pessoa, etc. O que a gente pode fazer, toda análise de pecado é uma análise objetiva. A gente desconsidera os agravantes e os atenuantes que podem existir dentro do coração de uma pessoa e a gente faz uma análise objetiva. Esse é o ponto fundamental da gente entender a questão do julgamento. A gente não julga ninguém, nós não somos capazes de julgar uma pessoa. Mas julgar os atos, objetivamente falando, se tal coisa está certa, tal coisa está errado, nós somos plenamente capazes, não só somos capazes, como nós temos esse dever enquanto cristãos. Dizer que praticar um aborto é pecado é obrigatório. Se aquela pessoa especificamente vai ser condenada ao inferno por causa disso, é outra história. Mas que determinado ato, objetivamente, é certo ou errado, Deus deixou as balizas e as diretrizes muito claras. Tentar dizer que uma coisa não é bem assim é relativizar uma coisa que Deus não relativizou. Tá? Então, objetivamente, a gente sempre pode julgar. Subjetivamente, a gente nunca pode julgar, isso só pertence a Deus. Falando da pena de morte. A pena de morte já foi considerada pela Igreja como, a depender, muito raramente, possível. Não era uma infração absoluta. Mas ela precisava ter uma série de fatores, ser impossível a recuperação, não ter os meios. Às vezes o bandido lá é um caso absolutamente irrecuperável, mesmo assim não bastava isso. Só que os meios que você tem para proteger a sociedade eram insuficientes para manter aquele cara, seja preso, ou seja comandando as coisas, etc. Então a pena de morte seria como uma espécie de legítima defesa da sociedade como um todo, em casos de extrema gravidade. Ocorre que em 2018 o Papa Francisco reformou esse ponto específico do catecismo e ele teve um discernimento de que o seguinte: hoje, no mundo em que a gente vive hoje, não cabe. Não significa que era errado quando cabia, nem significa que nunca mais vai caber de novo. Mas o que ele defende é que o mundo em que a gente vive hoje já foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a defesa dos cidadãos, sem tirar ao mesmo tempo e definitivamente a possibilidade do réu se redimir. Ou seja, você está dando para aquele bandido a chance de que ele ainda se converta. Porque o grande objetivo da igreja é salvar todo mundo, inclusive o bandido. Só que chegava um ponto em que você tinha que sopesar. E salvando o bandido, você poderia estar condenando várias outras pessoas. Hoje você dá essa possibilidade. E alguém pode dizer, poxa, mas um bandido irrecuperável que está na cadeia e que comanda o tráfico, a morte de 1000 pessoas. A questão é que os meios para evitar que ele comande o tráfico e a morte de 1000 pessoas, nós temos. Se a gente não faz é porque o Estado é ineficaz. Mas os meios existem. Então, apelar para a pena de morte é uma fuga de fazer o que é certo. Hoje. Tá? Não significa que um dia não caiba de novo e não significa que estava errado antes. Então, o que o catecismo hoje fala a pena de morte hoje é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa e se compromete com determinação em prol da sua abolição no mundo inteiro. Isso é a igreja, né? A igreja se compromete com determinação em prol da sua abolição no mundo inteiro. Então, temos que lutar para que os meios que já existem sejam aplicados para que não precise apelar para a pena de morte, por mais que seja um bandido irrecuperável. Ok? Próximo ponto, talvez um dos mais polêmicos, se não o mais. Aborto. Na verdade, o aborto provavelmente é o ponto mais polêmico do assunto todo, mas a gente volta na coisa do Chesterton, né? Vai chegar o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Esse ponto só é polêmico por conta do excesso de narrativas do mundo de hoje. Vamos só pegar essa introdução aqui e a gente entra nisso. Mais grave do que o homicídio de um estranho é o homicídio de alguém próximo a você. Mais grave do que o homicídio de alguém próximo a você vai ser o homicídio dos seus pais.
Mais grave do que o homicídio dos seus pais é o homicídio de um filho, por cuja vida você tem a responsabilidade. Mais grave que o homicídio de qualquer um dos seus filhos é o homicídio do filho no seu ventre, porque ele é mais indefeso do que qualquer outra criatura. E a vida dele tem 100% de dependência da vida da mãe. Então, aquela que é quem determina toda a vida daquele ser que já está vivo, é justo quem tira a vida daquele ser. Então, é o mais grave de todas as formas de homicídio, é o aborto. E isso só não é tão claro no mundo de hoje, porque um tanto de narrativa, um debate moderno de narrativas ganhou muito espaço, ganhou espaço no senso comum, e algumas falácias, algumas coisas que definitivamente não são verdades, algumas coisas que têm um quesinho de verdade, que tem muita maquiagem, ficam parecendo verdades, apesar de não serem. Né? O mundo de hoje ele tenta dizer que a verdade é relativa, ele repete tanto algumas mentiras, até que, mesmo para a gente que está mais próximo de Deus, algumas vezes, algumas das mentiras que eles falam, parece ter algum sentido, parece ter alguma coisa lá, ou então a gente percebe que está errado, mas a gente às vezes não sabe rebater, a gente não sabe falar por quê. Né? E essa mentira vai sendo repetida, sendo que algumas vezes ela começa a parecer até boa, ela começa até a parecer que é verdade, e que a verdade parece mentira, e a gente chega naquele ponto de ter que provar para o mundo que a grama é verde. Né? Então a principal estratégia das narrativas modernas é invisibilizar o bebê. Você pode ver que todo argumento pró-aborto é uma forma, a tentativa é não falar do bebê. Para começar, eles não chamam de bebê, chamam de feto, ou tem vários outros nomes que agora eu esqueci, mas eles inventam vários nomes, que é para você não imaginar que ali tem um bebê. Né? Você pode reparar que eles sempre falam da mulher. É uma escolha da mulher, né? Um direito de escolha, ou uma decisão reprodutiva. Né? Só que essa decisão reprodutiva é uma absoluta falácia. Porque já reproduziu. Você matar um bebê não faz parte de uma decisão reprodutiva. A decisão reprodutiva é não reproduzir. Se já reproduziu, o que você está fazendo é matando aquilo, o fruto da reprodução. E o direito de escolha, tão celebrado por aí, não está sendo concedido ao outro ser que está ali, né? Hoje é meu corpo, minhas regras. Mas o corpo não é só seu. Seu corpo e suas regras. Na verdade, nós vimos pela própria dignidade humana e etc., que o seu corpo também não é seu corpo, suas regras, né? Mas, ainda que tiremos Deus da história, nessa discussão de meu corpo, minhas regras, ali tem outro corpo. Ali tem outra vida. Né? E como já reproduziu, como ali dentro já tem uma vida, ali dentro já tem um corpo, matar uma criança no ventre não vai fazer com que aquela mulher não seja mais uma mãe. Não existe ex-mãe. Né? Uma mãe que perdeu seu filho. Mais velha, sei lá, o filho morreu com 15 anos de idade. E essa mulher só tinha esse filho. Ela agora é uma ex-mãe? Não, ela vai ser sempre mãe daquele rapaz que morreu. Da mesma forma, a mãe que matou um bebê no ventre não é uma ex-mãe ou uma não-mãe que nunca foi mãe. A partir de agora, ela é uma mãe que matou seu filho. Então, essas coisas são duras. Só que para provar que a grama é verde, e provar que a verdade é verdade, que banana é banana e não é maçã, a gente precisa ser duro de novo. Porque a verdade tem que ser escancarada, porque a guerra da narrativa é maquiar a verdade. O politicamente correto hoje dá nomes bonitos para coisas que são horrendas. Eles não gostam que a gente chame de aborto, eles falam de interrupção voluntária da gravidez. Aborto. Melhor do que aborto só se a gente chamar de assassinato de criança no ventre. Né? E
essa tentativa de invisibilizar passa pelo seguinte, porque é muito mais fácil você matar alguém que não se vê, não se ouve e que você finge que não existe. O aborto, muitas vezes, para a gente, ele parece menos grave do que você dar uma facada numa criança que está aí correndo nas ruas, né? Que está brincando, no seu próprio filho de 5 anos de idade, que talvez esteja aí dormindo. Mas a única diferença que existe entre você dar uma facada no seu filho que passou aí pela sala brincando agora e você matar o filho no ventre é que o filho no ventre você não vê, você não ouve ele gritar, você não vê ele se retorcer. É conveniente fingir que ele não existe. Só que é mais grave, porque o seu filho de 5 anos ele pode berrar e um vizinho ajudar, ou ele pode correr e se trancar no banheiro. O que está na barriga, não. Ele é muito mais indefeso. Esse alguém, mesmo não sendo visto, não sendo ouvido, ele continua sendo alguém. Ali tem um corpo e ali tem uma alma. Tá? Sobre esse assunto, isso aí é o nome de um livro que eu pus aí. Esse livro é fantástico, é um livro muito bom do Francisco Raso, que chama Contra o Aborto. Ele atinge o aborto em todos os aspectos, filosóficos, em matéria de ciência. Ele mostra como que não existe nenhum único aspecto de discussão em que o aborto seja moralmente aceitável. E eu recomendo, na verdade, não só recomendo, como vou mostrar uma parte para vocês hoje desse filme. Esse filme chama 40 Dias, O Milagre da Vida. Boa parte de vocês já deve ter ouvido falar sobre uma organização, uma ONG americana chamada Planned Parenthood. Significa paternidade planejada. Teoricamente, é uma organização para ajudar na decisão reprodutiva, no direito de escolha, no planejamento familiar de mulheres no mundo inteiro, mas em especial nos Estados Unidos. Na verdade, isso é uma maquiagem, eles se tratam de uma gigantesca organização que pratica abortos. E esse filme ele é uma história de uma mulher chamada Abby Johnson, que ela era diretora de uma clínica da Planned Parenthood, e ela todas essas falácias, todos esses discursos, ela acreditava piamente, ela achava que ela fazia o bem, que ela ajudava mulheres, etc, etc. E até que um dia precisaram dela dentro de uma das salas do que eles chamavam de procedimento. E ela viu a coisa acontecer. Aquele ser invisível, sem vida, que não se vê, não se ouve, fingimos não existir, fingimos ser somente um obstáculo à felicidade, ela viu acontecer e no mesmo dia ela saiu da organização. Hoje ela é uma militante fortíssima contra o aborto, ela denuncia as coisas dessa ONG, não sei se é uma ONG ou se é uma empresa mesmo, não sei, e se converteu. Ela vinha de uma família de tradição protestante, não era muito ativa, mas ela tinha ali uma cultura protestante, mas entendendo todas as verdades que envolviam, ela se converteu inclusive ao catolicismo. Hoje ela é católica, militante disso e tal. Eu vou passar o trailer do filme e depois eu vou passar uma cena do filme. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sempre apanho para passar as coisas do YouTube por meio disso aqui. Acho que vai. Bem lento, né? Deixa eu ver aqui. Agora vai.
Teria aqui também uma cena do filme. Essa cena do filme eu vou pedir para a Leide passar para vocês o link. Na verdade, vai estar nesse arquivo aí. Porque ela é muito forte. Aí quem não quiser não precisa ver, mas acho importante. Enfim, dentro da série de falácias, uma única discussão seria moralmente cabível. Seria a discussão de, ali, existe vida ou não existe vida? Né? O fato é que é o seguinte, de acordo com a filosofia e a teologia, isso é indiscutível. Pelo que a gente mesmo já falou aqui. O que é vida? A vida é um composto de corpo e alma. Seja uma planta, ela tem corpo e alma, não uma alma, imagem e semelhança de Deus, uma alma extremamente limitada. Mas enquanto não tem essa junção de corpo e alma, ali não tem vida. E é a vida que permite com que aquele corpo, aquela mera matéria, aquela junção de matérias, elementos químicos e substâncias, possa crescer, respirar, nutrir-se, reproduzir-se, desenvolver-se, o que incute vida àquele corpo é uma alma. Seja uma alma vegetal extremamente limitada, seja uma alma animal, que envolve movimentos, instintos, seja a alma humana, que é aquela que dá a dignidade da pessoa humana, com toda a razão e a imagem e semelhança a Deus. Né? Essa é a alma que está destinada ao céu, é a alma humana. É para isso que Deus nos criou. E como a gente mesmo viu, é impossível sabermos em que momento Deus incute essa alma. O fato é, a partir do momento em que um corpo, em que uma matéria começa a se desenvolver, ali dentro já tem vida. Porque ali dentro já tem uma alma. Senão, seria mera matéria incapaz de se desenvolver. Tá? A partir do momento que um coração bate, ali tem vida. Já a ciência não chega num consenso quanto a isso. Mas ela é incapaz. Esse é o grande ponto. Que a ciência não é capaz, nem nunca vai ser capaz, de chegar a uma decisão sobre isso. Por quê? Porque vida não é matéria de ciência. O que é matéria de ciência é o corpo e como ele funciona. O fato de ali existir vida é um conceito filosófico teológico. E a ciência não trata disso. Ciência é um campo extremamente extenso de descoberta do funcionamento do mundo, de tudo aquilo que existe corporeamente, de toda a matéria e toda a energia. Então, dizer como as coisas funcionam, tudo aquilo que é perceptível aos nossos sentidos são matéria de ciência. Nos aspectos mais profundos possíveis, seja as galáxias, seja um buraco negro, seja um ser microscópico, seja um átomo, tudo isso é matéria de ciência. Agora, a vida é um conceito que vai além de ciência. A ciência é capaz de dizer como a vida funciona, se aquilo pode tirar a vida ou não. Tudo isso vai ser termo da biologia. Só que a vida propriamente dita, se ela existe naquilo ou não é perceptível assim. Então, o composto corpo e alma, o corpo é tudo matéria de ciência, a alma não é. E a vida só existe dentro de uma junção de corpo e alma. Então a ciência é incapaz de um dia alcançar a existência ou não de vida em determinado corpo. Porque a ciência é incapaz de responder a essa pergunta. O que é a vida humana? Isso é uma matéria de filosofia e teologia. O grande problema é que a ciência tenta se meter naquilo que não é dela. E mesmo assim, mesmo se metendo naquilo que não é um campo dela, não existe um consenso. Isso não é um consenso científico de há vida, não há vida. É um embate que vai ser eterno, porque eles nunca vão conseguir chegar no ponto exato. Qualquer outro ser vivo
a partir do momento em que ele cresce, se transforma e exerce funções vitais, ali é considerado que tem vida. Então, por que no ser humano, a partir do momento em que ele está crescendo, se transformando e exercendo funções vitais, não é considerado vida? É meramente uma decisão ideológica e conveniente de determinados, ideológica mesmo, da ciência que quer levar para um lado ou para o outro. Tá? Porque o ser humano ele é um composto de corpo e alma, de uma alma, imagem e semelhança de Deus. E São João Paulo II foi extremamente feliz quando ele fez esse pensamento, de que só existe uma palavra que define a separação do corpo e da alma. E essa palavra é morte. Então, quando você pega um corpo do feto ali existente, do bebê ali existente, e separa ele da alma, o que está acontecendo é a morte. Você está condenando ele à morte. E isso é o aborto. Ok? Como funciona no Brasil? No Brasil, você pode abortar em caso de estupro, em caso de risco de morte da mãe e no caso dos anencéfalos. Vamos falar de cada um deles. Aborto no caso de estupro. Por que uma criança, um bebê, tem que pagar por um crime cometido contra a sua mãe? Não faz sentido. Por mais que pareça cruel, por mais que seja dolorido, matar um bebê porque ele é a consequência de um crime cometido contra sua mãe é um segundo crime. Isso não vai apagar o que aconteceu. Simplesmente é um novo crime. O aborto de um bebê, depois de um crime de estupro, você não está diminuindo nem aliviando o que aconteceu antes. Você está gerando um segundo crime e com o aborto você passa a ter duas vítimas. E o bebê que morreu é uma vítima ainda mais grave, porque ele sequer teve o direito a vir a existir no mundo exterior. Né? E o Papa Francisco tem uma frase que eu acho fantástica, que resume isso. É justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? Isso ele fala exatamente sobre o aborto. Perguntam para ele sobre o aborto e a resposta dele foi: é justo eliminar uma vida humana para resolver um problema, seja esse problema qual for. Se já eu não queria ser mãe, minha vida profissional está deslanchando agora, eu estava começando na faculdade, o bebê é um problema. Nesse momento o bebê se torna um problema, e aí vamos matar para me livrar do problema. Do mesmo jeito, o estupro e o trauma é um problema. Vamos matar para resolver o problema? O aborto em caso de risco de vida da mãe. Vamos dizer que uma criança de 5 anos, se a gente matar ela e pegar os órgãos e der para a mãe, ela vai salvar a vida da mãe. É justo? Óbvio que não. Da mesma forma, matar um bebê pelo risco de vida da sua mãe não é justo. Agora, nesse aspecto específico do caso de risco de morte da mãe, existem algumas nuances que podem ser observadas. A Igreja observa o seguinte, que existem casos, existem casos em que se o aborto indireto ele pode ser moralmente aceitável. Vamos supor, a mãe ela está sofrendo um risco de morte, mas o tratamento não necessariamente vai matar o bebê. E esse tratamento do risco de morte ele acaba por matar o bebê, mas a morte do bebê não era uma consequência necessária do tratamento. Então, isso aí é moralmente aceitável. E tem o caso dos anencéfalos, que são aqueles bebês sem cérebro. Conheço vários casos de anencéfalos, que são histórias lindas. Mães que tiveram filhos, que levaram a gravidez até o final, e o filho sobreviveu aí por algumas horas, e elas relatam como que isso foi curativo na vida dela, o carregar aquele bebê no colo, etc. Tem um caso específico de uma mãe que já tinha uma filha, segunda gravidez foi uma gravidez de um anencéfalo,
E essa gravidez desse anencéfalo, primeiro tentaram convencer ela de abortar, e etc, etc. E quando o bebê estava com 6 meses na barriga, foi descoberto um tumor na mãe. E esse tumor só não matou a mãe por causa da presença daquele bebê ali. Então a gente não é capaz de entender todos os planos de Deus. Tá? Um anencéfalo é também um corpo e alma, e essa alma está destinada ao céu. E a gente não sabe qual o plano de Deus para ela, qual o plano de Deus para aquele bebê naquela família. Então, de forma geral, os 3 casos em que o Brasil autoriza são também moralmente condenáveis, com uma observação que cabem exceções no segundo caso. Nos outros 2, não. Sobre risco de morte da mãe, recomendo a vocês a história de Santa Giana Beretta Molla, que se recusou a se submeter a um tratamento de câncer, porque esse tratamento iria matar a sua 4ª filha. Depois que a filha nasceu, ela morreu, porque o câncer tinha avançado, e ela está canonizada, hoje ela já é canonizada, é uma santa da igreja, Santa Giana Beretta Molla. Recomendo também a história dessa que ainda é serva de Deus, Chiara Corbella Petrillo. Chiara teve 3 gravidezes, a primeira era um anencéfalo, tentaram convencê-la de todas as formas a abortar, ela levou até o final, o bebê viveu por alguns minutos, e ela conta muito sobre como isso foi sagrado na vida dela. Teve uma segunda gravidez com malformação, o bebê tinha vários problemas, ela também não abortou, apesar de ser tentada, ser compelida a tal. Na terceira gravidez, o bebê não tinha nenhum problema, mas ela descobriu um câncer na língua e se recusou a se submeter ao tratamento, porque isso iria matar o bebê. O bebê nasceu, Francesco Petrillo, tá aí, ela morreu e está em processo de canonização da igreja. A história dela é linda, linda, linda. Eu tenho o livro dela aqui, é dos poucos livros que eu li chorando de ponta a ponta, assim. Tão bonito. Então, como nós vimos, o aborto é monstruosamente mais grave do que qualquer outro tipo de assassinato. Porque a vítima é indefesa, porque o assassino é o responsável pelo cuidado da vítima, porque recusa-se o direito a sequer nascer e transforma uma mãe em uma assassina. E o pior, o homem moderno hoje convive pacificamente com isso, e pior do que conviver pacificamente com isso, celebra e tenta convencer a que isso seja autorizado, a que isso seja legítimo e que isso seja chamado do que é, né? Aceita, defende, estimula, talvez o mais hediondo de todos os crimes. Seguindo, agora os outros são menos polêmicos, a gente vai um pouquinho mais rápido. Bom, a eutanásia não deveria ser polêmica, em alguns casos né? O homem moderno convive pacificamente com o direito de uma mãe matar seu filho, mas também admite o direito de um filho matar seus pais, né? Outra coisa totalmente antinatural. E é igualzinho ao aborto. São argumentos falaciosos para tentar esvaziar aquela aberração do assassinato, para fingir que aquilo ali não é um assassinato. Aquilo ali é uma misericórdia, é um direito daquela pessoa, mas nós já vimos que a vida não é alienável, né? Nem nós mesmos somos donos da nossa própria vida. Toda vida procede de Deus, que é o único autor da vida. Lembrando da concepção do composto corpo e alma, do que é vida, é o composto corpo e alma, e não nos cabe eliminar a vida, por mais lógico que o mundo moderno tenha feito isso parecer. Teve um caso muito recente aí na Covid, esses dias, acho que foi semana passada. Tinha uma mulher que ela estava em coma pela Covid já há uns 3 meses, e os médicos, a ciência, dizia que ela não tinha mais como sobreviver, e se saísse seria num estado vegetativo totalmente indigno, segundo eles, e todo o processo foi feito, o processo legal, para que fosse providenciada a eutanásia dela, e marcaram, elas tiveram autorização legal e marcaram para um dia de noite lá, de tarde, sei lá, no dia em que ela estava marcada para morrer, de manhã ela acordou.
e acordou consciente, falando. Claro, com algumas sequelas físicas, etc., mas já está em processo. O dia que ela acordou foi o dia 26 de novembro, ou seja, tem 11 dias. Ela já está em processo aí de recuperação. Ela ia morrer naquele dia, assassinada pela eutanásia. Com o consenso dos médicos de ali não tinha mais jeito. Então, esse ali não tem mais jeito, quem somos nós para dizer que ele não tem mais jeito? E eu vou além disso. Nós temos que ter essa noção de para que serve a vida. A vida não serve para que desfrutemos dos prazeres desse mundo, para que conversemos, para que comemos, para que... A vida é um caminho para Deus. E como que nós vamos saber se aquela pessoa que está num coma, aquela pessoa que está num estado inconsciente, como que Deus está operando na alma daquela pessoa? Se o grande objetivo é irmos para o céu, talvez seja exatamente esse sofrimento da inconsciência, do coma, do que quer que seja, que acontece, que nenhum de nós sabe, que acontece naquele momento, seja exatamente esse o momento em que Deus opera essa cura no coração daquela pessoa, na alma daquela pessoa, e seja esse o período que vai conduzir ela para o céu. Aí vai alguém lá e mata ela. Como é que pode isso? Entendeu? É muita soberba do homem achar que ele é o dono não só da vida daquela pessoa, como dono do destino eterno da alma daquela pessoa. Isso é inadmissível. Tá? Qual que é o ponto excludente aqui? O matar é absolutamente, uma injeção letal e etc., é absolutamente inadmissível. O que é excludente é que algumas vezes a interrupção de processos médicos onerosos, esse texto é do catecismo, tá? A interrupção de processos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. Cada caso é um caso. É uma rejeição da que o catecismo chama de obstinação terapêutica. Algumas vezes você simplesmente deixa que naturalmente a pessoa se vá. Você para com uma terapia que não está levando a nada e que é profundamente onerosa e que vai acabar com a vida daquela família, etc. Mas aos poucos, e não uma coisa que simplesmente vamos desligar e matar nesse momento. Suicídio, por tudo que a gente já falou, é bem claro por que ele está errado. Nem nós mesmos somos os donos das nossas vidas, né? Somos apenas os administradores. Mas é importante frisar no suicídio só uma coisa. Não se desesperar da salvação de uma pessoa que se suicida. Apesar de, sim, objetivamente o suicídio é um pecado mortal, nós temos várias nuances. Primeiro, que, como já falei, objetivamente é um ato que é condenável. Mas a gente não sabe o que estava passando no coração daquela pessoa. Hoje em dia a ciência já sabe que existem vários excludentes de culpa. A pessoa pode estar com distúrbio grave mental, casos de depressão que levam a isso. Tem até um caso famoso, se não me engano, com São Curadars, né? São João Maria Vianney, que um rapaz tinha suicidado pulando de uma ponte e a mãe estava completamente desesperada que aquele menino ia ser condenado ao inferno, etc. E o menino apareceu para São João Maria Vianney em sonho no purgatório e dizendo que a gente não sabe como Deus opera em um segundo no caminho entre a ponte e a água. Então, não é uma condenação absoluta. Tá? Existem atenuantes, a gente nunca sabe o que está naquele coração. No respeito à dignidade das pessoas, nós temos o escândalo. O que é o escândalo? É uma atitude, um comportamento que leva outra pessoa a praticar o mal. Então, quando você age de uma forma que leva outras pessoas a pecarem, você pode não estar matando-a fisicamente, mas você está fazendo um assassinato espiritual, um assassinato da alma, porque quando a gente peca mortalmente, nossa alma está condenada. Então, se você ajuda com que outros pequem, você está cometendo o pecado do escândalo. E isso é ainda agravado se for praticado pelos responsáveis por aquela pessoa. O pai, uma babá, o catequista daquela pessoa, que é um responsável espiritual por ela, né? E isso pode vir até mesmo através de leis da moda, do senso comum, da opinião pública,
Se você reproduz os discursos, por exemplo, os discursos relativistas do aborto e leva alguém a concordar com isso, você está cometendo o pecado do escândalo. Por mais que todo mundo esteja fazendo algo errado, ele continua sendo errado. O errado nunca vai deixar de ser errado, a verdade é objetiva. Tá? É o escândalo. Da mesma forma, o respeito à saúde. O abuso da comida, do álcool, do fumo, de medicamentos. É um desrespeito à sua saúde, ao seu corpo. O dirigir de forma perigosa, como nós já vimos. O uso, produção e venda de drogas. Até mesmo o culto ao corpo. O culto ao corpo, nós temos que entender que querer um corpo saudável é bom. Mas tudo é proporcional, tudo tem que ser entendido como um meio e nunca como um fim em si mesmo. Quando a obsessão com um bom corpo, com a academia, com o que quer que seja, que se manifeste nessa forma do culto ao corpo, se torna um fim em si mesmo, isso tomou o lugar de Deus e por isso mesmo é um pecado. Ok? De forma geral, né? A exposição desnecessária aos riscos da saúde. Da mesma forma, o respeito à pessoa e à pesquisa científica. A gente tem que entender que as pesquisas científicas elas existem em função das pessoas e não o contrário. Exatamente por isso, não é legítimo se gerar um risco físico ou psíquico por meio de uma pesquisa científica. Submeter seu corpo a risco por causa de uma pesquisa científica. Da mesma forma, o uso de embriões atenta contra a vida. Porque ali existe uma vida. Tá? Então, quando a gente usa de embriões, nós estamos atentando contra a vida. A gente já estourou bem o tempo aqui. Eu vou tentar só dar uma corrida para a gente passar por tudo. Tá? Da mesma forma, o respeito à integridade corporal. Isso aqui não precisa nem falar, sequestro, tomada de refém, terrorismo. Mutilações e amputações do seu corpo, incluindo esterilizações. Acho que a parte de esterilização fica um pouco mais afeita ao 6º mandamento, mas ela também atenta contra o 5º mandamento, na questão de que você está se mutilando. Esse ponto é muito importante. O uso de anticoncepcionais, ele afronta tanto o 6º mandamento, vocês vão ver melhor por que lá, mas também o 5º, porque ele afronta o 5º, porque os anticoncepcionais, eles são, em maior ou menor grau, eles são abortivos. Uma pílula anticoncepcional, ela dá 2 tiros. Ela dá um tiro para evitar que haja concepção, mas ela não é 100%. Ela tem um 2º tiro para matar caso aconteça. Então, ela tem efeitos abortivos. Eu deixei aqui um link para quem quiser ver melhor sobre isso. O padre Paulo Ricardo fala sobre os abortos ocultos, da pílula anticoncepcional, do DIU, de todas essas formas. Mas a gente trata melhor disso quando vocês forem ver o 6º mandamento. E tem alguns pontos do respeito à integridade corporal que são subjetivos, eles não necessariamente estão errados, vai depender de como a pessoa lida com isso. Que é o caso de cirurgias plásticas e tatuagens. Tá? Mesma coisa para esportes radicais, também são casos bem fluidos. O respeito aos mortos é um respeito à dignidade da pessoa humana. E, por último, a salvaguarda da paz. Jesus conduz o não matar a ter paz no coração e condena tanto a cólera, que o que é a cólera? É a vingança, o querer fazer o mal contra a pessoa, ou o pecado do ódio, que é desejar que o mal aconteça a alguém. Ainda que eu não me meta nisso, eu não acharia ruim que acontecesse alguma coisa contra essa pessoa. Tudo isso envolve esses pecados. E lembrando que o pecado ele passa por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, só o desejar o mal, só o querer que algo aconteça por si só, ou falar mal de uma pessoa, também. Tá? Queria só falar rapidinho disso, essa questão das palavras. Falar mal de alguém, você ir contra a reputação de alguém, uma fofoca, etc., é um pecado contra o 5º mandamento. Tá? Porque você está matando essa pessoa para outras pessoas. Então, falar mal de alguém é um pecado de você estar matando alguém. E o evitar a guerra. Uma guerra pode ser justa. Só para vocês saberem isso. Alguns exemplos são as cruzadas,
a Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Lepanto, depois vocês pesquisam, foi o que deu origem à festa de Nossa Senhora do Rosário. São guerras justas para evitar, assim como a legítima defesa é justa para que eu evite um mal, uma guerra pode ser justa. E, por último, a posse de armas. Em determinados contextos, a igreja entende que não seria justo abrir mão das armas, porque um povo não pode se desarmar tendo seus inimigos armados até os dentes. Alguns papas já se manifestaram nesse sentido, papas recentes, tá? Papa Pio XII, Papa Paulo VI, Papa Bento XVI. Todos eles dizem, é óbvio que não é essa coisa maluca também desse movimento atual, de todo mundo quer se armar e etc. Não é essa coisa irracional. A igreja, na verdade, ela lamenta muito, mas reconhece como necessário, em alguns casos, o porte de armas e com uma rigorosa moralidade do seu uso, do seu porte. Tá? São Paulo VI, Papa da década de 60, 70, ele fala que enquanto o homem permanecer um ser fraco, inconstante e mesmo mau, como ele se mostra tantas vezes, as armas defensivas serão infelizmente necessárias. E como conclusão, esses que a gente passou muito rápido aqui, se vocês quiserem se aproximar, tem tudo isso no catecismo, na parte do 5º mandamento, e podem pedir meu contato para a Leite também e mandar alguma dúvida, etc. Tá? Como conclusão, a gente repara o seguinte: hoje as pessoas já não enxergam a vida como um bem, mas como cristãos nós temos a obrigação de mudar essa percepção. Obrigação de mudar isso com as nossas atitudes em relação a nós mesmos e os outros. E aí, quando estudamos o 5º mandamento, a gente percebe que não matar é muito mais difícil do que a gente imaginava. Situações extremamente simples, como não perdoar, a gente está matando. Ou como não falar mal do outro, a gente está matando. Ou como não usar uma pílula anticoncepcional, a gente está matando. Tá? Sobre a pílula anticoncepcional, ela tem implicações muito maiores no 6º mandamento, mas sim, ela infringe também o 5º mandamento. Todos os métodos anticoncepcionais, com exceção da camisinha, infringem o 5º, mas a camisinha infringe o 6º também, e aí a gente vê no 6º. Então, de qualquer jeito, é um pecado mortal. É só uma questão de em qual artigo você vai ser enquadrado. Então, portanto, não matarás é um mandamento extremamente necessário. Como a gente viu lá, que as leis são necessárias para balizar, não matarás é um mandamento extremamente necessário para os dias de hoje. Talvez um dos mais necessários. E aí eu coloquei aqui um exame de consciência, vocês podem pegar ele quando passarmos o arquivo para vocês aí. Ok? Sempre estouro, né, Leite? Não consigo. Oi, Daniel. Tudo bem, gente? Estava ouvindo aqui. É um tema bem forte, né? Então, foi necessário. Peço desculpas aí, a gente passou um pouquinho do horário, mas foi muito rico. Obrigada, Daniel. Né? Depois você disponibiliza o material e se tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar que eu encaminho para o Daniel, tá bom, gente? Mas às vezes, se alguém tiver dúvida também, Leite, depois que a gente rezar e encerrar, se alguém quiser ficar, eu posso ficar mais um pouquinho, se alguém quiser ficar para alguma dúvida, pode também. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que a gente reze para encerrar o encontro? Esse silêncio, esses olhares baixos, assim, acho que vai gerar muita reflexão aí para a próxima semana, viu? O silêncio, ele tem 3 opções. A menos provável é entendi tudo e concordo com tudo. A mais provável é não entendi nada, então não sei nem o que perguntar. Ou então discordo de tudo, que se eu for perguntar vai dar uma polêmica danada. Verdade. Ô, Leide, Daniel, sim. Hoje foi muito forte, como a Leide disse, né? Mas eu tenho um testemunho, não vou dar ele agora, mas uma experiência que eu vivi com Deus numa madrugada sobre o uso de anticoncepcional. Eu quis barganhar com ele e tomei uma catracada boa.
O que eu digo para vocês, principalmente para as mulheres, assistam esse vídeo que o Daniel passou sobre aborto oculto, do Padre Paulo Ricardo. É muito forte e a gente tem que ter a consciência do que a gente já pode ter feito, né? De quantos santos inocentes já estão lá por responsabilidade nossa. Isso é muito forte, é muito importante. Mas o que vale, o que a gente tem que ter em mente é que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer e do que a soma de todos eles. Deus está sempre de braços abertos, pronto para nos perdoar de tudo. A misericórdia dele é infinita. Dizer que a misericórdia de Deus é infinita significa que ela é maior do que qualquer falta nossa e ele sempre está pronto a nos perdoar. E não dizer que mesmo que a gente não se arrependa, a misericórdia dele vai agir, porque ele nos respeita e para que ele nos perdoe, nós temos que querer ser perdoados, né? Esse é o ponto da misericórdia, mas tenha certeza disso, sabe, Léa? Que já foi. Para Deus isso já está esquecido. Pecado confessado é pecado perdoado, pecado esquecido por Deus. Muitas vezes não pela gente, né? Mas por Deus sim. Cabe a nós passarmos pelo processo de cura para que a gente possa se perdoar também, porque Deus já perdoou. Mas isso aí é duro para todo mundo. E vou insistir na minha recomendação de que não percam de jeito nenhum o encontro do sexto mandamento, porque se esse pode ser forte em alguns pontos, o do sexto, para quem joga truco, eu truco e peço 6 se alguém não tem um machucado nele. Amém? Acho que a Leite caiu aí. Vou conduzir uma oração então para a gente encerrar, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no particular, pode, se quiser ficar depois aqui, pode. Eu vou mandar esse arquivo. Então, só relembrando os pontos que ficaram. Gente, acabou a bateria do computador, tive que entrar aqui novamente pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Façam assim. Tá. Vou encerrar antes que a bateria também do meu celular, que já está piscando aqui, acabe de vez, tá? Obrigada a todos, Deus abençoe. Obrigada, Daniel, mais uma vez pela ajuda, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de preparar o encontro. Foi bem rico, né? É um tema muito pesado, mas nos ajuda muito. Então, depois, reflitam bastante, rezem bastante, e se precisarem de alguma ajuda, chama no privado, e depois eu direciono também, né, para o Daniel, quem precisar enfim, né? Então, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.